A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Carmen Godoy, com o tema Migalha e Multidão, do grupo Irmão Fritz. Com carinho, meus amigos e irmãos ouvintes desse estudo, que nós nos reportamos novamente ao estudo de uma página evangélica dos ensinamentos deixados por Jesus. Inicialmente, eu agradeço a todos pela audiência, por estarem aqui conosco, partilhando. Agradeço essa emissora que nos disponibiliza essa oportunidade dessa reflexão. E, notadamente, também agradeço aqueles que me permitem estar adentrando ao lar de vocês para que nós partilhemos em conjunto os ensinamentos do Mestre Jesus. A opção de estudo de hoje está contida no livro Vinho de Luz, tradução pelo Espírito do Emmanuel, por Chico Xavier, o capítulo 21, que é intitulado Migalha e Multidão. Nós vamos fazer a leitura e vamos fazer, ao longo do estudo, a reflexão do que o Mestre nos quis dizer com esse ensinamento. Pois bem, migalha e multidão. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Essas palavras foram escritas por Mateus em seu Evangelho, no capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pela migalha da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. É o que nos exorta Emmanuel, nosso querido Emmanuel, a refletir. Então, partindo desse pressuposto, dessas migalhas, nós ainda voltaremos ao Evangelho de Mateus, que nos diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Jesus ainda insiste perguntando para nós:
Que tendes vós para oferecer? Que tendes? Na lição do capítulo 133 do livro Fonte Viva, ela é intitulada Que tendes? Porque Emmanuel nos faz refletir ao dizer que quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou as possibilidades dos discípulos para atendê-la, ele de certo procurava neles uma base a fim de que ele pudesse materializar ali aquele socorro necessário. Muitas vezes nós ficamos esperando a manifestação do milagre do Senhor, de Jesus, a fim de que nós sejamos saciados através do reconforto, porque temos fome de quê? De paz, de acolhimento, né? Precisamos encontrar algo que nos acolha, que nos acalente. Mas o Mestre, lá no monte, esperando ainda por nós, suscitando a nossa capacidade sempre de nos renovarmos, de oferecer, ele continua ressoando inesquecível em nossos corações. Que tens? Que temos nós para que nós possamos repartir, ainda que migalhas? Nesse aspecto, nós podemos ver que existem duas vertentes para entendermos essa multiplicação de pães, essa multiplicação de peixes, essa multiplicação de características, de virtudes que nós temos. Então vamos por partes. O mestre pergunta: que tendes? E que temos nós para oferecer a ele? Nós sabemos que a misericórdia divina é infindável, recai incondicionalmente sobre todos nós a todo instante. Imaginemos-nos nós, se nós não estivéssemos atrelados as nossas mãos às mãos de Jesus. E quando ele nos pergunta: que tens? Que temos nós para oferecer? Que temos nós para partilhar? Ele quer que nós saiamos de nós para irmos ao encontro não só dele, mas ao encontro do nosso próximo, ao nosso próprio encontro. Ele quer que nós revolvamos as nossas arestas interiores à procura daquilo de melhor que nós temos para oferecer. Ainda que sejam migalhas, como o próprio título da lição nos fala, migalha e multidão, mas ainda que sejam migalhas que nós temos para ofertar, nós sempre teremos algo para ofertar, principalmente para ofertar para Jesus, para ofertar para Deus. Nós todos carreamos e carregamos dentro de nós a centelha do amor. Por mais imperfeitos que sejamos, por mais atribulações que estejamos passando por ela, essa centelha jamais se extingue, nem com o nosso desencarne. Ela vive e vibra para sempre, porque ela está em nosso âmago, está em nosso espírito. E com o nosso dever, principalmente de cristãos, com o nosso dever de filhos de Deus, é preciso que nós tomemos as rédeas para que nós façamos algo em prol de nós próprios e em prol daquele que ombreia a nossa caminhada conosco. Quando Jesus pergunta novamente: que tens? Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e buscar o que eu tenho para oferecer. Porque para pedir eu tenho muito, eu suplico muito, mas será que na mesma constância em que eu estou suplicando, eu estou agradecendo, eu estou reconhecendo as benesses divinas, eu estou reconhecendo um amparo na hora daquela dor, na hora daquele momento mais angustiante, porque eu preciso me reconectar com Deus para entender os seus desígnios. É muito fácil eu me distrair, eu percorrer caminhos mais leves,
né? Entretanto, desviantes dos meus propósitos, do meu foco, eu tenho que ter um direcionamento para que eu possa oferecer. Para que eu possa oferecer, é necessário ainda que eu saia da minha zona de conforto. Porque em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer terreno que eu estiver nas minhas realizações, se eu quero isso, se eu quero me elevar, se eu quero me construir ou reconstruir, eu tenho que apresentar a Jesus mínimas migalhas que sejam, mas do meu esforço próprio, para que Jesus, vindo ao meu encontro, Ele vai fazer o melhor com aquilo que eu tenho para ofertar. E quando a gente fala fazer o meu melhor, é doar aquilo que eu tenho, ainda que minimamente, é doar o meu melhor. É doar a minha boa vontade, a minha constância, a minha perseverança e principalmente doar para Ele a minha fé, a convicção de que ao lado dele e com Ele eu jamais estarei sozinho como nunca estou. É ter a certeza que o momento se afigura agora. Nós temos que nos preocupar e nos ater exatamente ao momento de agora, para que nós possamos ofertar alguma coisa. Eu não posso ficar esperando indefinidamente o futuro para que eu possa agir. Eu não posso esperar indefinidamente ter para fazer, porque eu sou e eu posso fazer com o que eu sou, com o que eu tenho. E eu não preciso ter apenas aspectos materiais, pecuniários. Eu posso ter aspectos morais, doutrinários, espirituais. Eu posso ter uma palavra de conforto, ainda que seja uma migalha. Eu posso ter um ouvido para escutar o desabafo de um amigo. Posso estender a minha mão ao telefone, que tantas vezes eu me distraio em redes sociais desnecessariamente, perdendo o meu tempo, para ao invés estar ligando para um parente, para um amigo, ou para qualquer pessoa que eu sei que se eu ligar, talvez ela vá se abrir, talvez eu vou poder reconfortá-la, ela vai poder trocar ideias comigo, enfim. A constância da vida, esse ciclo evolutivo, prescinde de que eu saia de mim, que eu saia da minha zona confortável de não fazer nada e esperar. Recentemente, no nosso grupo Fritz, nós tivemos uma brilhante explanação sobre o tempo, através do nosso irmão Bruno, e ele deixou muito claro que não é mais tempo de perdermos esse precioso tempo dessa oportunidade reencarnatória que nos foi otorgada. Hoje, a gente não pode mais se esquivar à caridade. A hora nossa é de ir ao encontro, é não de esperar. A gente não tem mais essa sutileza de falar que não é conosco, eu tenho pouco, que eu não posso me preocupar agora porque eu tenho outras questões. Já não urge mais que nós nos afastemos das nossas responsabilidades. E quando nós falamos responsabilidade, nós estamos falando responsabilidade moral. A responsabilidade é aquela que nós assumimos quando nós pretendíamos voltar ao orbe terreno para fazer melhor o que nós anteriormente não conseguimos fazer. Então, quando nós vamos ao encontro do nosso irmão, nós não estamos simplesmente indo ao encontro do próximo, nós estamos encontrando Jesus nesse próximo. Quando nós acolhemos, nós somos muito mais acolhidos. Quando nós percebemos que as nossas falhas podem ser corrigidas através de um gesto de amor, nós estamos dando passos sinceros, escorreitos e firmes na direção do bem. E o que nos impulsiona a essa caminhada é exatamente oferecer aquilo que temos de melhor, aquilo que temos, aquilo que trouxemos, aquilo que é necessário espraiarmos àqueles que estão junto conosco.
Não é necessário prescindirmos de tragédias, de acontecimentos como os quais nós estamos vivendo recentemente, principalmente no nosso país. Não é preciso que aconteçam fatos estratosféricos para que nós hajamos. O agir é agora. Nós não temos mais a oportunidade de falar, se eu, daqui a uns anos, quando eu aposentar, ou então depois, mais tarde, amanhã eu ligo. Às vezes, quando eu ligar, aquela pessoa não precisa mais me ouvir, porque ela já não está mais conosco, ela já não está mais entre nós. Então, o agir é instantâneo, é agora. Quando eu percebo a necessidade do meu irmão, eu tenho que ir ao encontro dele, porque quando Jesus percebe a nossa necessidade, e isso ele o faz constantemente e indistintamente, ele vem sempre ao nosso socorro. Infelizmente, muitas das vezes, nós cerramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, a sua súplica de mestre, para que nós estendamos as nossas mãos a ele. E ao falarmos em estendermos as nossas mãos, aqui vamos na outra vertente, que lá no início nós falamos, quando Jesus pergunta: que tens? E nós inicialmente falamos o que tínhamos para oferecer. Agora nós vamos falar o que temos para oferecer quando pedimos, quando fazemos as nossas rogativas. Porque para que haja a multiplicação, eu tenho que ter algo. Eu vou em prece pedir algo, mas o que eu tenho para levar no meu coração para que Jesus multiplique este dom, para que Jesus multiplique esta característica, a fim de que esses sentimentos, que esses dons, enfim, que a gente queira denominar, eles possam reverberar e alcançar outros além de mim. O que eu tenho, o que eu posso, o que eu dou, quando eu faço a minha prece, quando eu dobro meus joelhos ao coração do Pai, eu estou levando uma súplica vazia ou uma súplica que poderá ser multiplicada, que poderá ser acolhida, assistida e ao mesmo tempo, quando eu me fizer presente desta súplica, deste atendimento, deste acolhimento, eu não poderei, com as minhas próprias mãos, encaminhar para outros que necessitam tanto quanto eu. É preciso que quando nós tenhamos consciência da real necessidade da nossa conexão com o nosso Pai misericordioso, com Maria Santíssima, nossa Mãe, com Jesus, nosso irmão, nosso amigo tão querido, é preciso que nós criemos uma intimidade, mas uma intimidade verdadeira com Jesus, porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso irmão. Os nossos irmãos, sejam consanguíneos, de fé, de caminhada social, aqueles que nós acolhemos no nosso coração, nós não nos tratamos numa estreita intimidade do nosso coração. É essa intimidade que nós temos que ter com Jesus, para que nós possamos oferecer e, ao mesmo tempo, sermos receptáculo daquilo que Ele tem para enviar para nós. O Mestre não pediu nada além de que nós nos amássemos uns aos outros. Ele não pediu nada mais que nós perpetuássemos a paz, que nós fôssemos serenos, compassivos, que nós tivéssemos compaixão em nossos corações para com o sofrimento alheio. Hoje, muito em moda falar, vamos agir com empatia, mas empatia se circunscreve-se em compaixão, em ir ao encontro do seu semelhante, e isso é desde os primórdios da humanidade, não é de agora. E nós temos carregado ao longo da nossa história fardos desnecessários por nossa incúria, por nossa invigilância, por nossa preguiça. Quando Jesus nos alertou, orai e vigiai, era para que nós seguíssemos conscientemente as suas lições, os seus ensinamentos. Então, essas migalhas que nós pretendemos que sejam multiplicadas, que sejam transformadas, elas estão também dentro de nós. É preciso que nós tomemos consciência
para oferecê-las de boa vontade, de bom sentimento, para que elas verdadeiramente multipliquem-se, façam uma colheita generosa, generosa no amor, seja na materialidade, na espiritualidade, na moralidade, mas enfim, que essas migalhas se multipliquem e principalmente se multipliquem cada vez mais dentro de nós, porque desta maneira nós estaremos agindo em consonância com aquilo que o Mestre Jesus espera de nós. Ele, como irmão, não nos espera que caminhemos lado a lado, de mãos dadas com Ele, que façamos dele o nosso espelho de vida, e é essa a oportunidade. Que temos nós? Migalhas? Sim, mas elas vão multiplicar. Basta que nós empreendamos a nossa boa vontade, o nosso verdadeiro amor. Façamos brilhar de verdade a centelha existente de nós, porque só assim nós estaremos dando ênfase àquilo que Jesus nos ensinou. No conceito de milagres, de migalhas, de multiplicação, nós deixamos aqui nosso sincero reconhecimento a Jesus, a Deus, a Maria Santíssima, de agradecimento pela oportunidade, de agradecimento pelas infindáveis, esclarecedoras e renovadoras oportunidades de aprendizado. Que a paz do amigo Jesus, aquele íntimo em nosso coração, se faça presente hoje e sempre no coração de cada um de nós que estamos fazendo e levando essa reflexão para conosco. Meu muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Que a paz do Mestre permaneça entre nós. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.